Pessoal, como eu falei para vocês, vamos então fazer a correção aí do módulo 2, que é o módulo que vocês, né, deverão estudar para a prova que acontece na terça-feira agora, dia 14, tá bom? Então, vamos começar aí com o primeiro exercício da apostila que está na página 26. Peguem a apostila de vocês aí, página 26. Temos a correção desse exercício, mas nós vamos falar sobre ele novamente. Lembra do jogo par ou ímpar? Será que você consegue ganhar da sua própria imagem no espelho pedindo ímpar? Para resolver esse problema, utilize o quadro seguinte para organizar as suas ideias. Então, vocês têm aí na apostila de vocês um quadro onde vocês têm que colocar o que vocês sabem a respeito do problema, que foi dado no problema, e o que vocês sabem, né? E o que o problema quer saber. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham corrigido já os exercícios de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente sabe? Primeiro, que a imagem no espelho tem a mesma quantidade de dedos que a colocada por você. Então, se você colocar 3, vai aparecer 3 no espelho. Se você colocar 5, vai aparecer 5 no espelho. Outra coisa que a gente sabe, que a soma de dois números iguais é sempre par. Por exemplo, se eu somar 5 mais 5, 5 é ímpar, mas o resultado é par, que é 10. Se eu somar 3 mais 3, o resultado é par, embora o número seja ímpar. E o que o problema quer saber? O problema quer descobrir se o resultado da soma pode ser ímpar. Então, qual é a resposta do problema? Não é possível, pois a soma de dois números iguais, os dedos da gente e o da imagem lá no espelho, é sempre um número par. Eu acredito que após a correção não tenha ficado nenhuma dúvida sobre esse exercício, né? Vamos ver o próximo exercício, então. Exercício 2. É mais barato levar dois amigos ao cinema uma vez ou levar um amigo ao cinema e depois levar o outro amigo? Considere como único gasto o preço do ingresso. Então, da mesma forma, aí na página 26, o que a gente quer saber e o que a gente sabe, né? Então, primeiro vamos para o que a gente sabe. O que a gente sabe? A gente sabe que para cada pessoa é necessário ingresso e que existe duas situações. A primeira situação, você e dois amigos irem ao cinema, então vocês vão gastar 3 ingressos. A segunda opção, você e um amigo ir ao cinema 2 vezes. Primeiro você vai com um amigo, depois você vai com outro amigo, são 2 vezes. Na primeira vez você vai gastar 2 ingressos, na segunda vez você também gasta 2 ingressos, então são 4 ingressos. O que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a decisão mais barata, né? A gente tem que decidir pela opção mais barata. Então, qual que é a resposta? Pelo que a gente sabe, né? Pelo que a gente já escreveu ali, já dá para saber qual que é a opção mais barata, né? Resposta, é mais barato levar os dois amigos uma vez, ou seja, gastando 3 ingressos. Bom, eu acho que aí não ficou nenhuma dúvida, né? Agora, nós vamos para o exercício 3 da página 27. O exercício 3 fala assim: faça o enunciado gráfico correspondente. Aí nós temos ali o enunciado verbal, mais os dados que estão impressos, que são o quê? Dadas as retas R e S, como vocês podem ver aí na figura, obtenha o ponto X, que pertence à reta S, então o ponto X está em algum lugar aí da reta S, e está uma distância de 15 milímetros da reta R, ou seja, uma distância de 1,5 cm. Então, a gente tem que fazer o enunciado gráfico. O enunciado gráfico não é para fazer corretamente com a medida certa, é para a gente fazer um rascunho do que o problema está pedindo. Então, eu quero que vocês corrijam esse exercício de vocês, caso vocês tenham feito errado. É importante, porque isso é matéria da nossa prova, tá? Então, vamos lá. Como que ficou, então, o enunciado gráfico? Tá aí, ó, a reta R, né, que foi dada no problema, por isso que ela tá com essa cobrinha em cima dela. A reta S também foi dada no problema. Aí o ponto X não foi dado, ele quer saber aonde é esse ponto X, por isso que ele ficou com a bolinha aberta, né? Ficou com um buraquinho, bolinha vazada.
E foi dado que a distância entre a reta R e a reta S é de 15 milímetros. Então, por isso que também está com essa cobrinha aí, pintadinha aí, essa linha. Tá certo? E sem esquecer que a distância tem que ser perpendicular. Que o menor caminho entre duas retas é uma reta perpendicular, tá certo? Então, por isso que colocou esse ângulo de 90 graus aí, tudo bem? Então, vocês corrijam o de vocês para ver o que vocês fizeram aí, ver se tá certo, tá bom? Precisar, vocês pausam o vídeo para vocês poderem fazer a correção antes de prosseguir. Agora, vamos para o próximo exercício. O exercício ele fala assim: dado o enunciado gráfico de um problema, obtenha o enunciado verbal. Aí ele deu o enunciado gráfico, conforme vocês podem olhar aí na apostila, na página 27. E ele quer saber o enunciado verbal. De que forma eu poderia escrever um exercício como esse? Vocês podem olhar aí, ó, que no enunciado gráfico tá a reta R pintadinha, tá? Riscadinha. Quer dizer que ela é dada no enunciado verbal. Vocês podem reparar também que o ponto A ele está pintado, então quer dizer que ele também é dado no enunciado verbal. E está falando a distância que tem do ponto A até um ponto X que está na reta R. Então, o ponto X está na reta R, então, só que a gente não sabe onde ele está. Então, a gente coloca com a bolinha vazada. E a distância do A até esse ponto X é 22 milímetros. Então, como ficaria o enunciado verbal? O enunciado verbal ficaria assim: obtenha o ponto X, que pertence à reta R, dada, e dista 22 milímetros do ponto A dado. Então, ó, o ponto X eu não sei, bolinha aberta nele. A reta R eu sei, então ela tá com essa cobrinha em cima aí. E a distância é de 22 milímetros, então essa distância também tá pintadinho aí no enunciado gráfico, ó, conforme vocês podem ver. Então, ó, o ponto A foi dado, então a bolinha dele é pintada. Tem a cobrinha em cima dos 22 milímetros, que foi dado no enunciado também. A reta R também foi dada, por isso é pintadinho. E o ponto X é o que ele queria. Então, vocês corrijam o enunciado verbal de vocês, caso esteja errado, tá bom? Muito bem. Então, agora, nós vamos para o próximo exercício, que está na página 28, é o exercício número 5. Vamos lá, então. Dados os pontos A e B, e a reta R, então já fala dados os pontos A e B, a gente já sabe que o ponto A e o ponto B serão pintados. E a reta R vai estar com a cobrinha em cima dela. Obtenha o ponto X vai estar com a bolinha vazada, com a bolinha sem estar cheia. Que equidiste de A e B, ou seja, o X tem que estar na mesma distância do A e do B. E que diste 2 centímetros da reta R. Então, esse ponto X, ele tem que estar 2 centímetros da reta R e ele tem que estar também na mesma distância do A e do B. E aí, a gente tem que fazer o enunciado gráfico, que é o rascunho do problema, tá aí, ó. Dada a reta R, vejam que tem uma cobrinha em cima da reta R. Obtenha um ponto X, então o ponto X, vocês olhem aí, ele está fora, né, da reta R, né, e com a bolinha dele vazada. E ele está na mesma distância do ponto A e do ponto B. E ele está numa distância de 2 centímetros da reta R, tá? Logicamente que vocês poderiam ter colocado esse ponto A e esse ponto B em outro lugar, né? Não tem como adivinhar que seja aí, né? Mas, ó, vocês vejam que a distância do A até o X tá com um tracinho no meio. E esse tracinho representa que do B até o X também é igual, porque também tem um tracinho, certo? Porque ele tá falando que tem que ser na mesma distância. Esse é o enunciado gráfico. Agora, qual que é a diferença para a construção? A construção é a mesma coisa, só que com os instrumentos de desenho geométrico, com as medidas corretas. O enunciado gráfico é um rascunho, tá certo? Muito bem, então agora nós vamos lá para a construção. Tá aqui, ó. A gente tem a reta R, né? Tem que construir a reta R, independente de medida, qualquer, né, medida. Daí tá falando o quê? Que para obter o ponto X, que está na mesma distância de A e de B, e que diste 2 centímetros da reta R. A reta R, eu vou ter duas retas que estão a 2 centímetros da reta R. Vai ter uma reta para cima e uma reta para baixo.
Para construir essa reta, eu tenho que fazer a perpendicular, que a gente aprendeu a fazer com o esquadro. Então, eu faço uma reta 2 centímetros para cima da reta R e faço uma reta 2 centímetros para baixo da reta R, com o esquadro, porque tem que ser perpendicular. Daí eu terei dois pontos, o ponto A e o ponto B, que vão estar à mesma distância do ponto X, certo? Então, o ponto X, ele vai estar aonde? Na mediatriz entre os pontos A e B. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer, achar o meio entre A e B, que vocês podem fazer isso daí usando a régua, né? Vocês medem do A até o B e acha o ponto que fica no meio e traça uma perpendicular. Ou então, vocês podem fazer também com o compasso. Para achar a mediatriz, vocês colocam a ponta seca do compasso no A, abre mais que a metade, faz um arco em cima e um arco embaixo. Aí põe a ponta seca no B, faz um outro arco em cima, um outro arco embaixo, né? E traça a mediatriz, que vai ser a mesma coisa de fazer com com o esquadro. Aqui o exercício ele não diz qual instrumento tem que ser usado. Então, vocês usam o instrumento que vocês quiserem, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no WhatsApp, tá bom, gente? Pausa o vídeo aí, se tiver com dúvida, para aí, manda uma mensagem, professor, ó, tô lá no exercício 5 da página 28 e não tô entendendo como faz. Aí vocês dão uma paradinha lá que eu explico para vocês, tá bom? Mas vocês podem fazer com esquadro ou usando compasso. Qualquer dúvida, vocês podem voltar na apostila de vocês, no primeiro módulo aí, dar uma consultada, a apostila do ano passado também, porque tem bastante coisa aí que vocês viram no ano passado, tá bom? Então agora, ó, qualquer dúvida é só dar um pause aí no vídeo, deixa ele na tela e dá uma ligadinha para mim e passa a mensagem, tá bom? Então agora vamos pro próximo exercício aí, que é o da página 29. Ah, gente, esqueci, né, que esse exercício, ele pedia também para fazer o roteiro, né? O que que é o roteiro? O roteiro é escrever quais são os passos, né, para fazer a construção. Então, aqui, nesse roteiro que está na apostila, de correção da apostila, pode ser que não esteja do mesmo jeito que eu falei para vocês aí que eu construiria, tá? Mas tá falando assim, ó, primeiro, traçar a mediatriz do segmento AB. Então, tem o segmento AB, o que a gente faz? Traça essa mediatriz, como eu falei, ou com o compasso, ou com o esquadro. Para fazer com o esquadro, vocês vão medir do A até o B. Porque o que é a mediatriz? A mediatriz é uma reta perpendicular que passa bem no meio. Então, vocês podem medir do A até o B com a régua, achar onde é o meio, a metade. E daí, com o esquadro, traçar a perpendicular. Ou então, vocês podem colocar a ponta seca do compasso no A, eu acho mais fácil. Coloca a ponta seca do compasso no A, abre mais do que a metade, né? Faz um arquinho, um pedacinho da circunferência em cima desses dois pontos AB e o outro embaixo. Daí põe a ponta seca do compasso no B, faz outro arco, vai ficar um xizinho em cima e um xizinho embaixo. Dois arquinhos se cruzando em cima, dois arquinhos se cruzando embaixo. Aí vocês ligam, né? Esses dois arquinhos, vocês vão encontrar a mediatriz, que é essa linha que está no meio do A e do B. Depois, traçar o par de paralelas a 2 centímetros de R, que eu falei para vocês. Esse tem que ser com esquadro. Vocês vão fazer a paralela, né? 2 centímetros para cima do R e 2 centímetros para baixo do R, tá certo? Muito bem. E depois, o ponto X está no cruzamento acima de R e no X linha abaixo. Então, tem em cima e embaixo. Tanto o X lá de cima quanto o X lá de baixo, os dois estão à mesma distância de R, certo? E estão também à mesma distância do ponto AB. Tá certo, gente? Muito bem. Então, agora sim, nós vamos para o próximo exercício, que está na página 29. Vamos lá. Resolva o seguinte problema, lembrando-se que todo problema é feito para ter resposta. Uma boa interpretação do enunciado é imprescindível. Esse exercício a gente já fez a correção dele em outra oportunidade, na aula que eu passei para vocês anteriormente. Mas nós vamos falar dele de novo porque fica como uma revisão aí desse módulo 2, tá bom, gente?
Então, fala assim, a mãe de Wellington tem 5 filhos, entre eles Washington, Anderson, Edison, Jefferson. Qual é o nome do quinto filho? Bom, tem a tabelinha aí na apostila para vocês preencherem, né? Do que a gente sabe do problema e o que a gente quer saber. E a resposta que tem que ser dada, né? Então, vamos lá. O que a gente sabe do problema? A gente sabe que o Wellington é filho da mãe dele, que a mãe tem 5 filhos, Washington, Anderson, Edison e Jefferson são os filhos da mãe de Wellington. E o que quer saber? Quer saber o nome do quinto filho. Esse é um problema muito fácil, né, gente? Se a gente aprender a organizar as ideias, né, interpretar bem o enunciado, fica fácil. Então, nós vamos lá. Qual que é a resposta desse problema? O quinto filho é o Wellington, pois ele tem a mesma mãe que os outros 4 filhos. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, vocês já sabem que é só entrar em contato comigo, certo? Muito bem. Então, agora nós vamos para o exercício 1 da página 31. Mudem a apostila de vocês aí para dar uma olhada, tá? Então, o exercício 1, ele pede para fazer um enunciado gráfico. Lembrando, o enunciado gráfico é um rascunho do problema. Aí, ele deu para vocês o enunciado verbal, mais alguns dados impressos, né? Então, ele fala assim, ó, dados os pontos A e B. Veja que o ponto A e B não está vazio, né? Ele tem, né, um pontinho lá no meio. Ele está protegido por essa rodinha em volta dele. E a reta R também está dada, né? Obtenha na reta R um ponto X, que equidiste dos pontos A e B, parecido com aquele outro que a gente fez lá, certo? Então, vamos lá, como que nós temos que fazer? Bom, primeiro, vamos colocar aí no problema o que a gente tem. A gente tem a reta R, por isso ela está com uma cobrinha. A gente tem o ponto A e o ponto B que foi dado no problema, ele está com a bolinha cheia aí, né? E ele quer saber o X. Então, vocês vão lá na reta R, faz um buraquinho lá nela, lá, coloca uma rodinha lá com o ponto X. E o que ele quer? Ele quer que esse ponto X ele esteja na mesma distância dos pontos A e B. Então, quer dizer que a distância do ponto A até o ponto X tem que ser a mesma distância do ponto B até o ponto X, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês me perguntam. Lembrando que, ó, vou lendo mais uma vez. Dados os pontos A e B e a reta R, obtenha na reta R um ponto X que equidistes dos pontos A e B. Não podemos esquecer, né, de traçar aí o ponto médio, tá? A mediatriz. Tudo bem, gente? Vamos, então, agora para o exercício 2, dessa mesma página aí, da página 30. Dado o enunciado gráfico de um problema, obtenha o seu enunciado verbal. Então, ele deu para vocês aí o enunciado gráfico e ele quer o enunciado verbal. Então, ele deu o rascunho e ele quer que vocês, né, escrevam o enunciado verbal. Vou colocar tudo aqui para vocês darem uma olhada, tá? Então, o que ele deu aí no enunciado gráfico? Primeiro que a gente precisa ver aí que está cotado em milímetro, né? Então, quando ele está escrito lá 25, é 25 milímetros. Vocês vejam que a bolinha A está pintada, a bolinha X está em branco, depois tem uma outra retinha pintada de 17 milímetros e tem a reta R. Isso significa o quê? Antes da gente ir lá ler o enunciado verbal, que a reta R ela é dada no enunciado, que o ponto A é dado no enunciado, que o ponto X é pedido no enunciado e que é dado essa distância de 25 milímetros e essa distância de 17 milímetros. Tudo isso tem que ser dado no enunciado. Então, como eu escreveria o enunciado? Dados os pontos A e a reta R, logicamente que não precisa que o enunciado verbal de vocês esteja igualzinho, né? Mas precisa estar com isso que está escrito aí, tá? Então, dados os pontos A e a reta R, obtenha o ponto X, que dista 25 milímetros do ponto A e 17 milímetros da reta R. Vocês olhando para o enunciado gráfico, eu quero saber que é exatamente isso que está ali no enunciado gráfico, tá certo? Então, já voltando a falar, não precisa que o de vocês esteja exatamente assim, mas precisa estar com esses dados, tá? Então, vocês corrijam, acrescentem, arrumem, tá? Eu sei que é meio complicado para vocês, matéria nova, a gente aprendendo assim à distância, é mais difícil, mas vamos treinando, gente. Treinando, lê de novo, estuda de novo, olha de novo, volta o vídeo, vê várias vezes, tá? Que vocês, fazendo essa revisão aqui com essa correção de exercícios, vocês vão bem na prova.
Continuando agora, nós vamos lá para a página 33, o exercício 1, ou em casa 3, né, o exercício 1. Ele fala assim, dadas as semirretas VR e VS, então por isso aí vocês já imaginam, isso daí é um enunciado verbal, né? Vocês já imaginam que isso é dado no problema. E o ponto O também é dado no problema. Obtenha um ponto da região interna do ângulo RVS que equidiste das semirretas VR e VS e que diste 3 centímetros do ponto O. Ou seja, né, tem coisas aí nesse enunciado que foi dado e tem coisas aí nesse enunciado que vocês precisam descobrir. Nós vamos começar com um enunciado gráfico, que é o rascunho, né, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, o enunciado gráfico, vamos ler o problema e vamos ver no que a gente colocou aí no enunciado gráfico. Dadas as semirretas VR e VS. Então, vocês vejam lá, ó, VR e VS está com a cobrinha em cima e o ponto V também está pintado, que são coisas dadas no problema. Obtenha um ponto da região interna do ângulo. Então, é um ponto que vai estar dentro do ângulo e que esteja na mesma distância do R e do S, né? Do VR e do VS, e que diste 3 centímetros de O. Então, aí a gente tem aí um rascunho, né? O ponto O é um ponto que foi dado, né, no exercício, né? Então, tá aí. Tudo bem, gente? Agora, vamos ver como é que a gente faz a construção disso daí. Esse também tem roteiro, né? Então, primeiro, vamos lá ver a construção. Primeiro, a gente constrói as semirretas VR e VS, pode construir com régua, com esquadro, do jeito que vocês quiserem, contanto que vocês construam, né, de maneira correta, né? Aí, o que nós vamos ter que fazer? A gente vai traçar a bissetriz desse ângulo aí. Como é que traça a bissetriz? Faz um arquinho qualquer aí dentro desse ângulo, né? E depois põe a ponta seca nesse arco, abre mais que a metade, né? E corta de um lado e do outro, fazendo um xizinho para traçar essa reta aí bem no meio. Bissetriz divide o ângulo no meio. Tiver dúvida de como faz a bissetriz, volta na apostila de vocês, procura um vídeo na internet, né? Ou pode me perguntar também, tá? É bem simples de traçar a bissetriz. Quem não lembra, dá uma consultada aí na apostila que nós fizemos várias vezes. É com compasso que a gente faz a bissetriz, tá certo? Tudo bem, gente? Eu vou colocar o roteiro aqui que acho que fica mais fácil para vocês acompanharem. Então, olha lá. Primeiro a gente traça a bissetriz, depois a gente vai traçar uma circunferência, que é de 3 centímetros, o raio dela vai ser 3 centímetros, põe a ponta seca lá no O, abre 3 centímetros na régua, porque daí todos os pontos que estiverem a uma distância de 3 centímetros aí do O, eles vão estar, né, todos os pontos que tiverem nessa circunferência, eles vão estar a 3 centímetros do O. Só que ele quer o quê? Ele quer que esteja 3 centímetros do O e esteja a mesma distância do VR e do VS. Então, quem é que vai estar na mesma distância do VR e do VS? O X1, que está na mesma distância lá do VR e do VS, e o X2 também está na mesma distância do VR e na mesma distância do VS. E os dois estão a 3 centímetros do ponto O. Tá certo, gente? Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem para mim, tá? E a gente esclarece as dúvidas. Volta o vídeo quantas vezes precisar, olha no roteiro, vê como foi feito, pausa, tenta entender, olha de novo, refaz o de vocês, porque pelo que eu vi aí das correções, vocês não acertaram, a maioria não acertou, e não acertou a maioria dos exercícios. Então, é importante que vocês estudem bem isso daí, tá, gente? Continuando. Na página 5 agora, nós temos a atividade complementar. Ela diz assim, dadas as retas RS, então vocês já vão lembrando. Se é dada a reta RS, elas vão estar com cobrinha, certo? Que são paralelas entre elas. O ponto R, que está na reta R, e o ponto S, que está na reta S. Obtenha um ponto que equidiste das retas R e S, então está na mesma distância da reta R e da reta S, e que diste 2 centímetros do ponto médio do segmento RS. Então, ponto médio é o que está no meio, quem está no meio do R e do S. Lembre-se que às vezes o exercício pode ter mais de uma resposta, certo? Às vezes o exercício de vocês vai estar diferente desse aqui, mas vai estar de maneira correta, tá? Então, primeiro, o enunciado gráfico,
que ele tá dizendo aqui, né? A gente tem o enunciado gráfico e a construção vai ficar igual nesse exercício, porque como tem que fazer circunferência, não ia ter como fazer uma circunferência aí sem compasso, tá? Então, ó, dada a reta R e a reta S, né? Olha lá, lá no enunciado, dadas as retas R e S, que são paralelas entre si. Para construir paralela, você sabe que tem que fazer com o transferidor. O ponto R que está na reta R e o ponto S que está na reta S, não importa, gente, se vocês colocarem em outro lugar, tá? Contanto que esteja na reta, não tem problema se for diferente desse daí, tá? Daí ele quer um ponto que esteja na mesma distância dessas retas R e S e que esteja 2,5 centímetros do ponto médio entre R e S. Então, primeira coisa, tem que achar o ponto médio entre R e S. O ponto médio é o que fica no meio. Vocês podem fazer com a régua, uma paralela também, que vai ter que ser feita com o esquadro. Mas para achar onde é que fica esse ponto médio, vocês podem fazer ou com o compasso, ou podem fazer também com a régua, né? Vocês medem a distância, acha onde que é o meio, depois traça com o transferidor, aí, com o transferidor não, com o esquadro, essa reta do meio. Então, daí vocês já acharam a reta do meio, acharam já onde é o ponto M. E o exercício quer saber o ponto que está na mesma distância das retas R e da reta S e que esteja 2,5 centímetros desse ponto do meio aí, que no caso do exercício é o ponto M. Como é que eu acho? Eu tenho que abrir meu compasso lá na régua, 2,5 centímetros, colocar a ponta seca no M e traçar essa circunferência. O que vai acontecer? Vai ter dois lugares que vai encontrar essa reta que está passando no meio aí, o X1 e o X2, tá certo? Esse X1, ele está na mesma distância da reta R e na mesma distância da reta S, e está a 2,5 centímetros lá do ponto M. O X2 está na mesma distância da reta R, na mesma distância da reta S, e também está a 2,5 centímetros do ponto M. Tá certo, gente? Bom, agora aqui embaixo eu vou colocar a construção para vocês, que é a mesma, ficou igual, tá? E o roteiro. Então, qual que é o roteiro? Primeiro, ele fala para traçar a paralela equidistante das retas R e S, que é a paralela que vai estar no meio, né? Obter o ponto M, que é o médio do RS. Então, já falei para vocês, para fazer o ponto médio entre R e S, ou usa o compasso, abre mais que a metade, né? Coloca no R, abre mais que a metade, coloca no S, abre mais que a metade, para achar onde fica o meio. Ou então, mede com a régua e acha onde que é o meio. Daí, traça com o esquadro essa reta aí paralela, tá bom? E depois, o ponto pedido, que é o X1 e o X2, ele vai estar no cruzamento dessa paralela com a circunferência que vocês fizeram aí de raio 2,5 centímetros, tá bom, gente? Então, eu acho que, se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim no WhatsApp. Eu acho que vocês têm que voltar esse vídeo diversas vezes, estudar por ele para a prova, porque a matéria da prova está todinha nesses exercícios aí. Bons estudos para vocês e até breve. Espero que estejam todos bem.